Olá, sejam todos muito bem-vindas ao Cotidianamente, este programa da TV Cidade, canal 14 da NET, que traz a contribuição de diversos profissionais para a sua saúde mental. O que você faz no seu cotidiano que sustenta a sua saúde mental além das paredes do consultório do seu psicólogo? Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de Mindfulness, atenção plena, e eu sou uma mulher, pele clara. O meu cabelo é curto, o meu cabelo e os meus olhos são castanhos, eu uso óculos, estou com uma sandália dourada, uma calça azul, uma blusa bege e acessórios dourados. Gente, o assunto de hoje é sobre estratégia digital. Por quê? O que ela pode contribuir na nossa saúde mental? Eu, por exemplo, ficava tomada de muita ansiedade, muita angústia quando eu mesma tinha que fazer os meus posts, os meus vídeos, até encontrar uma pessoa perfeita que foi fazer isso para mim. Mas não é só sobre isso, é sobre muito mais. E eu sempre costumo dizer o seguinte: nós nunca tivemos numa época tão fácil para se ganhar dinheiro. Não é ficar rico, milionário, mas ganhar dinheiro, poder vender coisas. Porque nós estamos num mundo globalizado e que a gente pode atingir pessoas em qualquer lugar do planeta. A questão é como. E para responder esse como, eu trouxe para vocês aqui o meu querido amigo e colega Daniel Chedid. Dani, muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá? Muito obrigado. E te apresenta aí para o nosso público. Perfeito. Eu sou Daniel Chedid, então, sou de Caxias do Sul. Eu tenho 1,81 m, estou usando calça caqui e uma blusa branca. Eu tenho olhos e cabelos castanhos também, sou de pele branca. Então tá bom. E aí, como que a estratégia digital colabora então nessa nossa vida louca que a gente está vivendo aí, ao mesmo tempo globalizada, né? Colabora ou não colabora, como tu comentou, né? Tem uma parte que é estressante e outra que é libertadora, né? Exatamente. Sabe que eu mesmo, como trabalhando com isso o dia inteiro, né? Eu geralmente chego o fim de semana ali, eu quero ficar longe do celular, né? Porque eu fico o dia inteiro nessa questão de sentar na frente do computador o dia inteiro, de celular o dia inteiro, né? Mas a gente não pode esquecer que antigamente a nossa TV era o que a gente ficava o dia inteiro ali olhando quando tinha um tempinho, e agora virou celular. Então isso está uma tendência muito forte de crescimento ainda no mundo, não é uma coisa que estagnou ainda, né? Ou começou a entrar em declínio. Pelo contrário, ainda está crescendo esse mercado do digital muito forte no mundo ainda. Então o que está acontecendo na realidade é que os meios de comunicações offline eles estão cada vez mais se adaptando para ser uma segunda tela. A gente está acabando em torno de todo o teu dia a dia ali se situando em ficar numa primeira tela como o celular, e todo o arredor que tu acaba tendo ali contato acaba sendo uma segunda tela. Então tem muita gente hoje que tá vendo TV, mas tá com o celular na mão. Tá vendo uma revista, mas tá com o celular na mão. Tá vendo alguma coisa externa, tá ouvindo um rádio, mas tá com o celular na mão. Então isso também é uma tendência forte que dá a entender que cada vez mais aí o público vai ir mais pro digital, né? E não é uma tendência de retroceder. Na realidade tá em franca expansão isso ainda, né? É verdade, você estava falando isso, eu estava pensando aqui, né? Mais ou menos do início para meados do século XX começa a aparecer o rádio, né? A imprensa já estava ali, né? Sim. Jornal e tal. Na verdade, assim, se a gente fosse voltar bem mais atrás, né? É mais ou menos assim, né, Dani? Teve aquela época que para mandar uma notícia de um lugar para o outro, ia o cara lá a cavalo levar, eu digo assim, o mensageiro ia torcendo para chegar lá no destino e o destinatário gostar da mensagem, porque senão quem morria era ele, que não tinha nada a ver com a história. Talvez não soubesse nem qual era a mensagem, aí ele morria. Depois a gente evoluiu, nossa, temos pombo correio, vamos mandar o pombo correio, né? Depois veio a imprensa, começaram a edição, antes que os livros eram em pergaminhos, depois veio a prensa e tal. Aí veio o rádio. Mais ou menos, eu acho que deve ter sido aí início do século... Eu não vou dizer bem início do século XX, mas enfim. Sim. Aí entre 1910 e 1920 deve ter sido, né? Cinema meio paralelo com isso, né? E dali evoluímos para a televisão. Daí, olha só, o rádio, ele já agregava um pouco as famílias, né? Sim. Porque as pessoas vinham ali para ouvir as notícias, para ouvir a novela da rádio, né? Depois passou para a televisão, que manteve essa questão.
E agora você está na sala vendo uma série com seu celular na mão, o seu filho no quarto numa outra tela jogando, né? A sua esposa, ou seu marido, seu companheiro numa outra peça com um note, ou seja, começou a ficar, né? E isso é que mostra... como é que foi uma palavra que você me falou ontem? Ontem eu fiz uma reunião com ele, que eu achei muito legal. A visibilidade, não é? O quanto de tempo de tela que a gente fica exposto e para uma quantidade enorme. Ou seja, eu posso passar uma informação para várias pessoas de uma família de uma maneira diferente. Né? Com certeza. Como que o seu trabalho se desenrola nesse sentido? Assim? Essa questão do tempo de tela é muito importante. Isso, até te dei um exemplo, né, da questão de um relacionamento, por exemplo, né? Quando tu tem um relacionamento com a pessoa, por exemplo, eu sou casado, né? Mas eu não pedi a minha esposa em namoro no primeiro dia que eu conheci ela. Eu não pedi ela em casamento no primeiro mês que eu tava com ela junto, né? A gente não foi morar junto depois de um mês. Foi uma coisa de conexão, foi uma coisa de construção. Isso acontece muito e a gente acaba não pensando nesse paralelo. Mas quando a gente vê essa questão do digital, tem muito a ver com isso, né? Então, por exemplo, se for fazer um paralelo aí nesse sentido, em relação a que é muito falado, que são os influenciadores. Por que o influenciador ele vende muito? Porque ele consegue prender muito a audiência dele lá dentro e ele consegue ter muito tempo de tela com aquela audiência. Se eu for sair do meio digital, vamos lá para a TV, por exemplo. Por que todo mundo quer contratar o Global, o ator da Globo? Pelo mesmo motivo. Ele consegue prender a atenção da pessoa muito mais tempo. Ele é conhecido por muito mais gente. Eu conheço aquele ator há muito tempo. Então eu tenho um tempo de tela muito grande com essa pessoa. E aí eu acabo gerando conexão com essa pessoa e eu acabo, na realidade, tendo confiança nela. Então é isso que acontece, né? O que acontece muito no meio digital, que às vezes as pessoas não entendem, é o seguinte. Eu vou ter um Instagram e eu vou tentar vender coisas no meu Instagram e eu tenho 200 seguidores. Ou eu tenho 1000, ou não importa, eu tenho 5.000 seguidores. É um público muito pequeno. E se eu não faço nada para ter esse público cativo, que ele me consuma bastante, eu não vou conseguir vender muita coisa, não vou ter contato ali com o meu público com muita frequência. Por quê? O orgânico hoje do Instagram, por exemplo, vou pegar o Instagram porque é a rede que a gente mais utiliza hoje em dia, né? Ele atinge basicamente de 3 a 6% do público que é o teu seguidor ali dentro. Então se tiver 1.000 seguidores, tu vai atingir 60 pessoas no máximo, a cada post que tu fizer. Então acaba que tu não consegue ter uma abrangência muito ampla em cima desse ponto, né? Se tu não tiver algo que tu consiga potencializar isso, né? No meu meio, por exemplo, de trabalho, o que a gente utiliza para poder potencializar isso? Um meio de comunicação que eu consiga crescer a minha audiência, lá no Instagram, Facebook, TikTok, aonde for. E aí, obviamente, a gente tem que tentar estudar antes a empresa para poder entender o público dela, para tentar entender se é melhor eu ir para o YouTube, ou para o Instagram, ou para o TikTok, ou para o Google, aí depende muito do cenário, né? Mas principalmente fazer o quê? Um movimento que eu consiga, com essa audiência, prender a atenção dela, entregar algo de valor para ela, para que ela queira conversar comigo. E aí entra nessa parte o tempo de tela. Então eu tenho que fazer com que eu consiga prender a atenção dessa pessoa, para que ela entre em contato comigo ou para que ela consuma um material meu para aumentar o tempo de tela dela. E aí eu vou fazendo o quê? Uma esteira de conteúdo dentro da minha rede social, ou seja, lá onde for, e fazendo com que ela tenha cada vez mais tempo de tela comigo, para que ela queira cada vez mais consumir conteúdo e comprar de mim. Esse é o ponto que a gente acaba não parando para pensar, mas é geralmente que acontece isso em qualquer lugar que a gente vai comprar qualquer coisa, né? Eu não saio de casa pensando, eu vou comprar algo, mas eu não vou comprar algo que eu não vá ter um certo contato antes. Impossível isso, ninguém faz isso. Não vou comprar um carro, não vou chegar na primeira concessionária que aparecer e comprar o primeiro carro. Não, vai fazer uma pesquisa antes, entender se aquela marca faz sentido para ti, se aquele carro faz sentido para ti. Então, quanto maior o valor do bem, mais tu vai ficar, tem que se inserir naquele meio, entender sobre aquele meio, entender sobre aquele produto, para depois consumir aquele tipo de produto, né? E olha que interessante isso que o Dani está falando, também é um exemplo do que você falou do tempo de tela e da conexão, né? Porque se eu vou comprar um carro, talvez eu já tenha visto muito no Instagram, no Facebook, no YouTube, um carro que eu olhei assim, meu Deus, que lindo, assim, ó, eu tenho um coração, meu coraçãozinho tá meio indo pro BID agora, acho tão bonitinho aquele Dolphin, né? Aí esses dias lá na Micurepa tinha um rosadinho, assim, tão bonitinho, né? Acho lindo, ou seja, a conexão tá criada, né? Então na hora que eu quiser comprar um carro, eu vou
atrás de concessionárias que tenham isso. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Essa relação que você fez primeiro do casal, que começa a namorar e tal, vai construindo essa relação, e também e é assim, né? Se eu clicar lá para ver um BID, eu vou receber todo dia informação sobre o BID. Sim, sim. Isso tem a ver com uma questão que a gente usa muito no marketing, que é o que a gente chama de remarketing, né? É o anúncio que vai te perseguir porque tu fez alguma ação sinalizando que tu tem interesse naquele tipo de produto, né? Então é um anúncio que ele vai acabar te perseguindo para te fazer com que tu consiga voltar na empresa, voltar a entrar em contato com a empresa, voltar a consumir o conteúdo da empresa, né? E até nessa questão que tu comentou de BYD, o que acontece? Isso depende do tipo de comunicação que a gente for ter, não importa se é Instagram, ou se é jornal, ou se é TV, ou se é, sei lá, um outdoor, né? O ponto principal na realidade, chamar a atenção da pessoa com uma dor que aquela pessoa tem, ou um benefício que tu possa entregar em cima daquele produto, e fazer com que ela entre na tua base. Quando ela entra na tua base, tu tem que nutrir aquela pessoa de conteúdo até que ela queira comprar o teu produto. Falando assim fica um pouco intangível de entender, né? Mas vou dar um exemplo mais prático aqui. Por exemplo, tu se interessou, por exemplo, pelo BYD, né? A BYD, até esse momento, não sabe do que tu se interessou. Ela sabe que tu se interessou, certo? Então, qual que é o papel dela? É te municiar de informação para tentar primeiro entender o que é benefício para ti. Se é o design do carro, se é porque ele é elétrico, se é porque ele consome pouco dinheiro na manutenção e no combustível, se é porque ele é tecnológico, o que é. Quando eles descobrirem isso, o papel deles é te municiar de informação sobre aquilo. Porque aquilo ali é algo que vai fazer com que tu tenha mais atenção, e no meio daquilo ali, eles podem municiar tu de informação de outras coisas que pode ser que tu nem sabe que existam. Entendeu? E aí também não entra só no ponto da primeira compra. Então vai dizer que a Ana entendeu sobre todo o carro, viu o benefício, resolveu o problema dela, ela foi lá e comprou o carro. O objetivo da BYD não é só vender o primeiro carro para ti. O objetivo é que tu ali entrou na base de consumidor deles. Mas eles podem tentar te vender um outro carro com valor agregado maior daqui a 5 anos. E um outro carro de valor agregado maior ainda daqui a 10 anos, por exemplo. Então o papel da empresa, e eu não estou falando aqui um exemplo de concessionária, mas isso pode entrar em qualquer âmbito de qualquer negócio, né? A gente deu um exemplo ontem, eu estava conversando com a Ana sobre isso, de uma influenciadora que ela segue, numa área de vendas, se não me engano, acho que era, né? Parte comercial e vendas, que ela começou a seguir ela, porque ela conheceu essa influenciadora em um congresso, e ela consumiu um curso gratuito dessa influenciadora. Então ali foi o ponto que a influenciadora achou para trazer a Ana para dentro da base dela. Então o ponto principal foi ali, eu trouxe a Ana para dentro da minha base, eu vou entregar valor para a Ana nesse meu curso gratuito, e eu vou expandir o meu tempo de tela com a Ana. Esse é o principal objetivo. Porque ali eu vou gerar mais conexão com a Ana vai gostar do meu negócio, ela vai gostar do que eu estou entregando aqui de conteúdo, para que depois eu possa oferecer um curso que custa X dinheiros lá para a Ana. E aí entra na parte da esteira de produto, né? Que aí a gente faz o lead entrar, o cliente entrar para a tua base com algo gratuito ou muito barato, e aí depois tu, entrando ele na tua base, tu consegue fazer com que ele tenha cada vez mais tempo de tela contigo, criar cada vez mais conexão, tu vai conseguir entregar cada vez mais valor com o que tu for entregar para ele, de treinamento, de curso ou de produto, para que ele consiga, na realidade, com o futuro, comprar cada vez mais de ti, rentabilizar mais vezes em cima de ti, sem tu ter grandes custos no futuro. Tu acaba tendo um custo alto para te trazer ele para dentro da tua base. Mas depois, para te fazer ele comprar de novo de ti, o teu custo já não é tão alto assim, né? Que interessante, né? Porque tava toda aquela historinha que a gente fez aqui no início, né? Desde o cara que ia a pé e depois a cavalo levar a mensagem, até a mensagem que hoje é distribuída em todos esses meios, a gente pode parar por um tempo e pensar assim, nossa, realmente, como eu falei, nossa, como tá mais fácil hoje, né? Em termos, né? Porque é muito complexo, tem que uma pesquisa extensa para tu poder saber aonde que tu tá atingindo aquela pessoa. Por exemplo, se você fosse vender o mesmo BID, vamos supor, BID, pode patrocinar. Pode chegar para nós aqui, mandar, não precisa patrocinar, pode só mandar só manda um para mim, um para ele, tá? Show, né? Mas assim, por exemplo, você vai, essa cena o cenário que eu armei de uma família que tá um cônjuge num quarto com o par dessa pessoa no outra peça com outro dispositivo, os filhos num outro, e você quer vender este BID para essa pessoa, né? Você precisa entender
cada um deles, Claro. em que ponto que você vai atingir essa pessoa, né? Sim, sim. Essa é a É um trabalho dificuldade. extenso, né? É a dificuldade do marketing, mas aí tu vem com o digital, que o digital te dá muito subsídio para entender esse tipo de cenário, né? A gente tem Por que aconteceu, na realidade, um movimento fortíssimo da mídia paga sair cada vez mais do offline e ir cada vez mais para o digital? É porque, primeiro, tem uma boa audiência no digital, mas o principal, na realidade, é porque tu consegue medir resultado com muito mais facilidade, né? Se eu faço um anúncio na TV, ou no rádio, ou na outdoor, ou numa revista, não consigo medir basicamente nada. Eu não sei quantas pessoas viram meu anúncio, eu não sei quantas pessoas que viram meu anúncio têm o perfil do meu público, eu não sei quantas pessoas que viram aquele anúncio entraram no meu site, quantas pessoas dessas que viram meu anúncio clicaram para conversar comigo no WhatsApp ou preencheram um cadastro para ir para minha equipe comercial, não sei nada, né? E no digital eu consigo ter controle sobre tudo isso. E é melhor ainda, porque no digital, na realidade, eu consigo testar várias coisas ao mesmo tempo. Então eu consigo entender, com várias coisas rodando ao mesmo tempo, que tipo de anúncio que funciona melhor para o meu público, se é melhor eu levar essa pessoa lá para o site ou para preencher um cadastro, ou para falar com a minha equipe diretamente pelo WhatsApp, se ela prefere ver um anúncio de vídeo ou de imagem, ou com várias imagens. Então eu consigo medir tudo isso para que eu consiga ter sustentabilidade na minha comunicação depois e investir realmente no que vai funcionar, para eu poder entender se é melhor eu fazer um anúncio XYZ, para quem, para que cidade, que tipo de público, qual faixa etária, tudo isso eu consigo entender com o digital e facilitar com que eu consiga cada vez mais investir onde vai me dar resultado. E não ter esse tipo de problema que muitas vezes acontece na comunicação offline. Tu investe numa comunicação, mas tu não tem certeza ou não sabe se aquilo está te revertendo mesmo em resultado no futuro ou não, né? Nossa, eu sou bem um exemplo disso, porque assim, logo que eu comecei no Instagram, eu botava um post estático, tipo assim, vou fazer um curso de tal coisa. Eu botava lá, ficava esperando. Mas como que as pessoas não se inscreveram? Mas como não me procuraram? Ainda ficava indignada. Aí um dia eu descobri, o que é esse impulsionar aqui? Deixa eu ver. Aí eu impulsionava um pouquinho aquele post. Não dava muito resultado. Ou as pessoas que vinham me procurar eram pessoas assim, às vezes até totalmente fora da realidade daquele produto. Aquele produto não ia ajudar em absolutamente nada essas pessoas, então acabava não. Então eu pensei, poxa, então mesmo que eu bote lá, eu quero, por exemplo, homens e mulheres 30 mais Caxias do Sul, ainda precisava ser mais restrito do que isso. Aí eu trabalho, me dedico ao meu trabalho de instrutora de atenção plena, ou eu faço isso. Entende? Aí é que entra, eu preciso de cada macaco no seu galho. Eu tô lá atendendo as pessoas no meu consultório ou nos treinamentos, e uma pessoa como o Daniel pode cuidar de toda essa pesquisa, porque leva tempo, né, Dani? Sim, sim. Como eu tenho agência de marketing já há mais de 8 anos, né? E eu até brinco com o pessoal que tem muita gente que quer fazer as coisas por conta própria, só que o problema é que como é que tu vai substituir uma equipe inteira? Por exemplo, minha equipe, elas são de 9 pessoas, né? Como é que tu vai fazer isso sem o conhecimento necessário com uma pessoa só? E aí, ao mesmo tempo, fazendo outras coisas, né? Eu tenho que lidar com o teu negócio, teu trabalho, atender as pessoas e ainda lidar com essa parte do marketing. É inviável isso, né? E aí, outra coisa que é importante entender nesse cenário também é que quando a gente vai fazer um trabalho no digital, tem muita pesquisa por trás. Eu não posso só sair fazendo conteúdo aleatoriamente. E aí eu não vou entender sobre o que o público do outro lado quer consumir de conteúdo, né? Eu vou tirar coisas da minha cabeça. Mas às vezes as coisas da minha cabeça não são as coisas que o público do outro lado, que vão comprar meu produto, querem ouvir. Então eu estou, na realidade, andando em círculos. Estou fazendo conteúdo sem viés nenhum, sem planejamento nenhum. Fazendo algo que não vai ter resultado nenhum. Então é muito importante ter esse discernimento, que é muito importante ter um planejamento e uma pesquisa prévia para poder desenvolver aquele tipo de conteúdo, né? Mas também é muito importante a empresa que contrata uma agência ou uma pessoa para cuidar da comunicação dela entender que quem vai cuidar da tua comunicação é alguém que não entende do teu negócio. Isso é muito importante entender também, porque se a Ana me contrata para cuidar do negócio dela e eu tenho todo o meu time lá para entender sobre o teu negócio e fazer tu potencializar tuas vendas, eu não entendo do teu negócio. Então é muito importante que tu
tenha uma sinergia com a agência que vai te atender, ou com a empresa que vai te atender, e consiga ter um alinhamento muito claro com essa empresa e poder explicar muito bem o tipo de material que tu vai querer desenvolver. E com erros e acertos, né? Ajusta aqui, ajusta ali. Com certeza, sempre tem que ser assim. Porque, de novo, quem entende muito do digital sou eu, mas tu entende do que tu quer vender. Isso. Então, eu nunca vou entender tanto quanto tu, obviamente, do que tu quer vender. Mas é importante que tu consiga me passar o máximo possível de informação para eu poder te ajudar nessa jornada, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita empresa que acha que, como eu vou contratar uma agência, eu vou delargar para a agência, eu vou falar, façam tudo o que vocês tiverem que fazer aí, mas não me incomodem. Não funciona. Já aconteceu casos assim. A empresa contrata, paga, investe dinheiro, não adianta, o negócio não anda, né? Por quê? Tem que ter uma sinergia, tem que andar em conjunto com a empresa que está fazendo a comunicação para ti. Senão o negócio não flui, né? Verdade. E Dani, tem uma outra coisa que me ocorreu agora, que eu acho que todas as empresas, todas as profissões estão passando por esse problema. Mas muita gente largando cursos de um pagamento muito fácil, muito acessível, né? Aonde você vai receber todas as informações para fazer tudo isso que o Dani está falando. E não é real, gente. Não vai fazer. Essa pessoa que o Dani falou ali, que ela me pegou no funil dela na parte gratuita, ela sempre diz assim, eu me recuso a entregar para os meus alunos script de vendas. Porque não tem que seguir o script. Daqui a pouco o teu cliente te disse algo que não está ali, tu fica, só um pouquinho que eu vou ver aqui, onde é que... Não, tu precisa fazer essa interação com essa pessoa, aprender a fazer essa interação, né? E como tem, né, Dani? Tem um monte de gente por aí. Tu faz um curso aí por 10 pila dizendo que tu vai alavancar o teu negócio. Sim. E é gritante um problema que tem muito sério na internet, que tem muita gente que nem sabe, na verdade. Mas existe um dado aí no Brasil que 94% do público que compra curso online não assiste o curso. 94%. E o que acontece? Eu fui uma delas, tá? Eu tô dentro da estatística. Tá? Exatamente. Não todos, né? Mas alguns eu já fiz isso. Qual que é o problema disso? O problema é que quem faz o curso sabe disso. Então ele não está muito preocupado com o conteúdo que está lá dentro. Isso. Muita gente tem esse tipo de viés de comunicação, de tentar fazer algo que não importa o conteúdo. E ele pode até botar lá, né, aquela questão que é lei, né, que em 7 dias tu teria que devolver o dinheiro, porque a pessoa até vai passar dos 7 dias para olhar o curso, se é que vai olhar. Exatamente. Né? O índice de pedido de garantia no Brasil é muito baixo desse tipo de curso online. Isso. Né? E como diferenciar? Né? Como que a gente vai diferenciar isso? De olhar uma pessoa e saber é um charlatão, porque às vezes tu vai entrar nesses cursos e é um monte de bobagem, né? Pois é. O que eu indico na realidade é tentar sempre seguir bastante tempo a pessoa, porque tu vai conseguir entender ali quando tu tá consumindo o conteúdo do dia a dia dela, se ela entende mesmo do que ela tá falando, ou se ela tá tentando vender algo que ela nunca aplicou. Esse é um ponto importante, né? Na realidade é entender, isso ela já aplicou para alguém? Existe uma prova social sobre isso? Existe um case ali por trás ou não? Eu tô te falando que eu fiz um negócio, mas que não te provo, não te comprovo nada. É algo da minha boca, que é o blá blá blá. Não te comprovo nada. Então esse é um ponto importante. E sempre quando tiver um curso gratuito, algo nesse sentido, né? Tem muita gente que faz aqueles 3 dias de lives gratuitas para te poder entender, né? Isso na realidade é uma técnica de venda que eles utilizam, mas ali tu vai conseguir entender também. É muito difícil a pessoa, em 3 lives ali, ou em 1 hora de conversa, ela não se embananar com algo que ela não vai conseguir entregar. Ela não sabe fazer, né? É muito difícil. Tu vai pegar esse tipo de informação e conseguir bater com o que tu tem de conhecimento para poder entender se aquilo ali é fidedigno ou não, né? E muitas vezes a gente está percebendo que também aqui no Brasil está andando muito por uma tendência na realidade agora de cada vez mais as pessoas investirem na realidade em mentoria e não tanto em curso online. Por quê? Exatamente por esse motivo que a gente comentou agora. As pessoas não veem curso online. Então elas compram, ou às vezes elas veem, elas tentam aplicar, elas não conseguem, porque elas não entenderam como fazer aquilo, ou elas não têm a prática daquilo, né? Então acaba que a gente vai estar migrando aí o mercado cada vez mais para a linha de mentorias. Porque aí na realidade é o quê? Eu te pego pela mão, eu entendo o teu cenário, eu te balizo com o que tu precisa fazer, eu te dou passo a passo para te resolver aquele tipo de problema, né? Que é o caso daquele perfil que tu comentou que eu não te dou script de venda. Por quê? Eu vou te ensinar a como fazer o teu script. É diferente.
é outra coisa, né? Essa linha de comunicação de te dou tudo pronto, se funcionasse assim, nós não precisaria ter conhecimento de nada, era só comprar coisas prontas e aplicar no negócio da pessoa e ponto final, é totalmente diferente, né? Exatamente. Estávamos comentando antes de entrar aqui, né? Como é difícil lidar com o ser humano, porque é uma diversidade, né? De traumas, de gostos, você precisa entender. Então, eu custei um pouco para entender, assim, ó, que não adiantava eu fazer o meu postzinho estático, botar lá e ficar sentada ali esperando. E aí? E aí? Não vão vir? Como assim não vão vir, né? Então, eu agora sou adepta disso, né? Pega um profissional, cada macaco no seu galho, deixa a pessoa trabalhar com isso. Porque realmente, Dani, olha só, 9 funcionários você falou que você tem? Isso. Uma equipe de 9 pessoas. Né? Se um empreendedor, muitas vezes o empreendedor se chama de eu presa, né? Porque tem que fazer o financeiro, tem que fazer o comercial, tem que fazer tudo, e ainda mais isso, não dá. Não tem como, né? Então, esse ponto é importante a gente salientar que também não adianta só fazer o postzinho, porque o Instagram, ele não quer que tu fique lá fazendo coisa grátis, ele quer que tu pague pra ele. O objetivo dele é esse, né? Por que ele não entrega o teu conteúdo? Por que ele não vai fazer com que todo mundo veja o teu conteúdo? Por isso, porque ele quer que na verdade tu pague. Então, tem essa questão do impulsionar lá, já prontinho ali, bonitinho, sempre para te clicar e poder impulsionar o teu post, por esse motivo, né? Mas o que dá realmente resultado é fazer uma estratégia de comunicação por trás, para poder entender na realidade como que tu vai fazer essa questão de impulsionamento de conteúdo, né? Olha só, agora me ocorreu uma coisa assim, né? E o quanto tu dedicar a um profissional fazer isso ajuda realmente na tua saúde mental. Porque, por exemplo, eu duvido que não tenha pelo menos uma pessoa que vai nos assistir aqui, ou até eu e você, Dani, em algum momento da vida devemos ter passado por isso, de ficar pensando, nossa, ninguém me procurou, não gostam de mim, né? Eu não sou boa o suficiente. Eu vou lá olhar o vizinho que faz a mesma coisa que eu, aquela pessoa assim todo mundo gosta. E vai reforçando essas marcas inscritas na gente, né? Por experiências de vida que não correspondem a essa realidade, né? Sim. Agora, se tu quer dizer ninguém está me vendo, talvez você tenha razão. Não está te vendo porque nem está sendo entregue para essa pessoa, não é uma recusa, não é pessoal, né? Então, para ver como realmente o nosso trabalho, ele... Sim. se cruza. Sabe que lá no início do meu negócio, eu pensava muito nesse cenário que tu comentou agora, porque eu tinha uma dificuldade nessa parte de planejamento. E aí eu não entendia por que o que eu estava fazendo não funcionava, né? Que acontece muito isso em muita empresa. Tem muita empresa que me procura e fala, eu tenho um Instagram há mais de ano, mas isso aí não funciona. E aí eu vou ver o que a empresa está fazendo, ela está fazendo tudo errado. Eu já ouvi muito isso. Entendeu? Por quê? O que acontece? Não houve um planejamento para o que fazer. Quando a gente fala em planejamento, fica algo muito intangível, né? Mas eu nunca fiz, por exemplo, já fez uma pesquisa de concorrência? Tu já sabe o que a referência do teu mercado está fazendo? E o que essa referência de mercado está fazendo de anúncio para o teu setor? O que ele está investindo em marketing? Aonde que ele está investindo em marketing? Como que o público vem até a página dele? Seja lá Instagram, site ou seja lá o que for, né? Quando a gente não faz esse tipo de pesquisa, é muito difícil de eu entender o que eu estou fazendo de errado. Porque eu vou ficar dando cabeçada na parede. Eu vou ter que fazer um negócio e deu errado, eu vou fazer outro. E eu vou fazer outro, eu vou fazer outro. Eu vou ficar eternamente indo fazendo outro. Se eu puder fazer uma pesquisa para entender o que o mercado está fazendo hoje, coletar ideias de todo o mercado, para aí eu planejar de acordo com o que eu posso fazer também, é outra coisa, né? Porque aí também tem um cenário que acontece muito no mercado de público que vem do físico e vai para o digital, que é, na verdade, o seguinte sentido. Já aconteceu muito isso comigo. Qual que é a tua meta? Minha meta de vendas é 500 mil reais por mês. Perfeito. E tu quer atingir essa meta em quanto tempo? Em 3 meses. Ok. E tu fatura quanto hoje? 5 mil. Não, peraí, meu amigo, acho que tu não entendeu. Não é real, né? É impossível chegar nesse cenário. Então tem que ter pé no chão. Tem que ter uma projeção do que tu vai desenvolver, né? Isso não existe em lugar nenhum. Não tem nenhum meio de comunicação que tu consegue sair de 5 para 500 mil reais em 3 meses. Tem que ter um bom planejamento. A não ser bilhete da loteria, mas também não é garantido. Não é garantido.
Então é importante ter esse tipo de comunicação anterior para poder ter um balizamento e planejar e projetar as coisas, né? Com certeza. Dani, então estamos chegando no final aqui da nossa live, né? Convido vocês a colocarem também ali no nosso no Instagram, não, desculpa. Bom, no Instagram também, porque vai aparecer lá no meu Instagram e no do Dani também, no da TV Cidade, mas lá no YouTube, né, nos comentários, colocar suas perguntas para que eu possa ter mais material para trazer o Dani aqui depois para a gente poder responder essas perguntas de vocês, tá bom? Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Tá bom? Valeu.